passou um sofrimento terrível, e ele recebeu de Jesus Cristo um testemunho. E hoje nós podemos também falar desse testemunho, que ninguém, nenhum homem, tirando Jesus, sofreu tal provação como sofreu Jó. Não houve nenhum homem na face da terra, a não ser Jesus, que sofreu tal provação como sofreu Jó. E mesmo sofrendo tal provação como nós conhecemos a história, chega no final de tudo isso, ele fala uma coisa tremenda. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. De fato, Senhor, quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho do Senhor? Por isso eu falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me agora, Senhor, pois eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora te vejo nos meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de falar com os irmãos, conversar sobre o limite do homem, sobre a soberania de Deus e o limite do homem. Tudo certo, glória a Deus. Muito bem. Jó passou um terrível de um apuro, e ele não sabia por que estava passando tal situação. Todos nós conhecemos, num dia comum, a Bíblia diz que Jó recebia a visita de seus filhos, e num dia alegre, de repente, ao cair da tarde, no crepúsculo da noite, alguém chega correndo na casa de Jó e diz: Jó, aconteceu uma tragédia. Nós conhecemos o texto. Morrem os seus 10 filhos. De repente Jó começa a perder as suas fazendas, começa a perder os seus bens, e apesar de não entender o que está acontecendo, a Bíblia diz que Jó se mantém em silêncio. Ele simplesmente observa, porque ele entende que todas as coisas são movidas pelo amor de Deus. Tudo que acontece na face da terra, existe uma permissão da parte de Deus para que as coisas aconteçam, principalmente quando as coisas são sobre a nossa vida. Em Jó existia uma segurança que muitas vezes falta em mim e em você. Jó de fato acreditava que a mão de Deus sustentava não somente o seu dia, mas sustentava a sua família, sustentava o seu gado, sustentava todas as suas vaquinhas, e ainda assim sustentava aqueles que ele ia usar para abençoar quando passasse no caminho. Diferente de mim e de você, que muitas vezes nos falta essa segurança de que Deus está com a mão estendida sobre a sua vida. Muitas vezes você levanta seus afazeres do dia a dia, e nas situações adversas nos bate a dúvida no nosso coração: será que Deus está vendo isso? Será que o Senhor Deus, Ele observa o que eu estou passando? E Deus de fato está não só observando o que está acontecendo conosco, como Ele rege na palma das suas mãos. E aí nós vamos ver que Jó passa o que passa, uma lepra lhe acomete. Nós vemos o diálogo de Satanás com Deus, e o que Jó não sabia nisso tudo é que Deus conhecia de fato o íntimo do seu coração. Deus sabia profundamente quem era Jó. Deus permite que Satanás ele toque na saúde de Jó, toque na sua família, toque nos seus bens, toque nos seus filhos. Deus permite que Jó fique sem nada. O homem que estava de outrora no seu palácio, na sua casa, agora está sentado sobre as cinzas e com um caco de telha coça as suas feridas. E a Bíblia diz que Jó
não abre a boca para questionar ao Senhor Deus. Aí o texto nos diz que três amigos observam de longe o que acontece com a vida de Jó, e eles se perturbam, ficam turbados no seu coração, questionando, porque Jó tinha fama de que era de fato um homem de Deus, abençoado por Deus, de tal forma que quando ele passava, a bênção de Deus acompanhava ele, não só as pessoas que necessitavam, mas os vizinhos, todos eles conheciam a boa fama de Jó. E aí, esses três amigos, na melhor das intenções, eles concordam entre si: vamos até a casa de Jó, vamos lá onde Jó está e vamos conversar com ele, vamos lá levar uma palavra de consolo. E todos nós conhecemos que quando a boca muito fala, ela acaba revelando o que está cheio no coração. E o coração dos homens, os três amigos de Jó, tinha sempre alguma coisa que estava fora do padrão de Deus. Ou era uma acusação contra o seu irmão, ou eles estavam se colocando no lugar de Deus e proferindo um juízo sobre a vida de Jó. Jó, você está nessa situação porque você pecou. Só pode ser isso, Jó. Alguma coisa saiu da tua boca, sabe, que ofendeu a Deus, e que o Senhor está zangado a ponto de deixar você nessa situação. Nunca te vimos dessa forma. E outro olha e fala: Jó, eu acredito que não foi você, Jó, eu acredito que foi alguém da tua casa, alguma coisa, Hoje nós vemos mais ou menos assim: olha, a situação está acontecendo na tua vida porque foi uma mandinga, foi aí uma macumba, um mal olhado, foi alguma coisa, E muitas vezes o nosso coração discerne dessa forma. Assim, somos parecidos com os amigos de Jó. E a Bíblia diz que Jó permanece na mesma situação, não abre a boca, ele passa os seus dias sentado e observando o tempo. Mas, num dado momento, Jó resolve abrir a sua boca. Capítulo de número 38. Jó começa a questionar a Deus. Ele faz algumas perguntas assim muito profundas com relação a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Porque a mesma capacidade que Jó teve de perguntar a Deus, na maior parte das vezes somos eu e você perguntando tudo isso para Deus. Como são mais ou menos 42 perguntas, eu vou me limitar a 10. Capítulo 3 de Jó, versículo de número 11, Jó pergunta a Deus: Senhor, por que eu não morri ao nascer? Jó questiona por que teve que sobreviver ao parto e por que o seu destino teria de ser assim, tão sofrido. Convenhamos, hoje estamos aqui na faixa dos 30 a 40 anos e você ainda pergunta para você mesmo por que o Senhor Deus não se apresentou ainda sobre a minha vida. Por que o Senhor Deus não se apresentou ainda sobre a minha família? Por que eu ainda continuo na mesma situação? Por que eu ainda estou sofrendo? Por que a minha casa ainda não serve ao Senhor? Por que o meu filho ainda não veio aos braços do Senhor? Por que um parente meu está acamado? A mesma pergunta Jó fez: Senhor, por que eu não morri ao nascer? Por que não se gritou, ao invés de gritar, nasceu um homem dentro dessa casa? Por que não se gritou, morreu? Aqui nasceu um feto morto. E ele pergunta para Deus. Segunda pergunta que Jó faz a Deus: por que se dá a luz a um miserável, Senhor? Ele pergunta por que Deus continua mantendo vivo uma pessoa que está em agonia, desejando a morte. E convenhamos, quantas não foram as vezes que você mesmo sentou e questionou ao Senhor o desígnio da sua vida? Senhor, não seria melhor o Senhor me levar do que ver tal sofrimento, do que passar tal tribulação? Tenho esse testemunho dentro da minha casa. Tenho esse testemunho dentro da minha casa dos meus pais. E nós vimos a agonia de alguém que está sofrendo e se pergunta, aliás, pergunta a Deus: Senhor, por que não me tira desse sofrimento? Por que não me leva? Por que não leva?
E a pergunta toda, é justo tudo isso? Não sei. Terceira pergunta que Jó faz: por que Deus me transformou em seu alvo? Porque muitas vezes nós achamos que somos alvos de Deus. Senhor, a situação financeira está apertadíssima, estou devendo fundo em fundo, o bebedor bate a minha porta. Senhor, a minha saúde não está bem, minha casa não vai bem. Quarta pergunta: Senhor, onde está a tua misericórdia? Onde está a tua misericórdia sobre a nossa vida? Onde está a misericórdia sobre a tua família? Aonde está a misericórdia de Deus para com a tua consciência, para com o teu coração? São perguntas que, convenhamos, não dá para mim responder, não consigo responder. E ainda que eu tente responder, é uma resposta muito vaga, porque não conheço a fundo o teu coração. De repente, não sei, você simplesmente está colhendo o que plantou no passado, e olha que é infalível. Tudo aquilo que se planta, colhe. Tudo aquilo que se fala é como uma semeadura, pode ter certeza que ela vai dar fruto lá na frente. E ainda que hoje nós estejamos aqui, aceitemos ao Senhor como Salvador da nossa vida, estamos buscando a Deus, mas nós tivemos um passado, e nós falamos muita coisa, assim como Jó está falando demais nesse momento. Falamos muita coisa, muitas coisas que estão gravadas na memória de Deus. Mas um dia você aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, e você disse: Senhor, eu não quero mais andar como eu andava. Senhor, eu não quero mais estar como eu estava. Não quero que a minha casa esteja da mesma forma como está. E aí o Senhor Deus, Ele estende a mão e salva a tua vida, e diz para você: dos teus pecados eu não me lembrarei mais, colocarei no mar do esquecimento, e ali no passado não vou buscar mais a respeito de você. Falta conhecimento para Jó e falta conhecimento para mim e para você. Quinta pergunta: como pode um homem ser justo perante Deus? Uma pergunta sobre a impossibilidade de um ser humano ganhar na discussão com o Criador. E não parece que às vezes nós vemos alguns ensinos: encoste a Deus, Senhor, eu sou teu servo, você precisa me dar, eu não posso passar por isso. Jamais, na minha casa não pode passar por essa privação financeira, sendo eu filho do rei. Como pode eu estar enfermo sendo filho do rei? Não, jamais. Senhor, eu determino que o Senhor faça isso, em nome de Jesus. E quantas vezes, sem conhecimento, nós encobrimos o conselho de Deus, né? Queremos moldar o Senhor nosso Deus à nossa forma, à nossa maneira de ser servido. Jó estava fazendo justamente isso. Por que o Senhor me condena sem me dizer a acusação? Né? Hoje a palavra de Deus ela é encoberta a determinados olhos, porque lhe falta o Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que nesses últimos dias o selo seria quebrado, e toda essa revelação seria nua e patente aos nossos olhos. Que o Senhor teu Deus tem um começo, tem um meio e tem um fim, não somente para a nossa vida, mas para toda a humanidade. O fato é que, mesmo sabendo que nós somos finitos, mesmo sabendo que vai existir um fim, que o mundo está em guerra, que as profecias estão se cumprindo, nós estamos aqui ainda remindo os dias como se nada fosse acontecer. Pode perceber, irmãos, sem problemas nenhum. Você é como eu e eu sou como você. A mesma maneira como eu acordo, você acorda também. A mesma graça que está sobre mim ao abrir os olhos é a mesma graça que está sobre você. Não há diferença nenhuma entre mim e você. Não há diferença nenhuma. Somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então, vale a pena para o Senhor me oprimir? É importante para o Senhor me oprimir? Como Deus disse para Jesus, né? Me agradou moer Jesus até a última gota de sangue, o último pedaço de carne, a última lasca de carne. Agradou Deus moer
o seu próprio filho, mas tinha um motivo muito grande. E esse motivo era que para que nesse momento estivesse eu e você juntos em nome do Senhor, reunidos num só Espírito, adorando o único nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas Jó pergunta: tá bom para o Senhor me moer? Tá bom para o Senhor me deixar aqui jogado às cinzas como uma lepra? Por que o Senhor esconde o rosto de mim? Por que o Senhor não fala comigo? Isso tudo era desígnio do coração de Jó. Porque os perversos ainda continuam vivos, e eu estou aqui sendo teu servo, confiando tanto no Senhor, e de repente estou passando uma privação, uma situação, um vexame muito grande. Por que o Senhor não marca um tempo para finalizar a minha vida? Por que não falas comigo? Eu listei essas 10 perguntas no texto, desde o capítulo 3 de Jó até o capítulo 24, foram perguntas que Jó foi fazendo ao Senhor. E a Bíblia diz que teve mais ou menos 44 perguntas que Jó fez ao Senhor, e o Senhor não respondeu a Jó. Isso incomodava Jó. Não te incomoda também? É uma pergunta que eu te faço. Não te incomoda também o silêncio de Deus para a sua vida? Não te incomoda levantar de manhã com o coração pesado, cheios de coisas para falar ao Senhor, e de repente você coloca o joelho no chão e fala, e de repente não ouve som nenhum, né? Como o vídeo que nós vimos, né? Levanta, abre o livro, o que está escrito? O Senhor Deus falando. Te incomoda? Muito bem. Capítulo de número 38. Eu vou entrar na palavra e os irmãos me acompanhem. Depois disso, o Senhor ele respondeu a Jó como num redemoinho. Jó estava sentado e de repente uma brisa sopra ao redor e forma-se um redemoinho. E aí o Senhor Deus pergunta a Jó: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem sabedoria? Agora cinge os teus lombos, Jó. Como homem, eu perguntar-te-ei, e é tu que vai me ensinar. Onde é que você estava quando eu fundava a terra? Quando eu firmava o fundamento, o firmamento da terra, aonde você estava? Porque essa é uma pergunta que se faz até hoje, e nós não conseguimos discernir o tempo dos tempos. As profecias se cumprindo, os firmamentos da terra que foram fundados por uma pergunta que Deus está fazendo a Jó: aonde você estava quando eu firmava a terra, quando eu a colocava dentro do universo, juntamente com os bilhões e trilhões de estrelas que os astrônomos não conseguem contar? A gente consegue colocar numa lupa e enxergar ali o máximo de estrelas possíveis, e aí a astronomia vai dar nome a elas. E a Bíblia diz que o Senhor Deus conhece cada estrela pelo seu nome, cada uma delas, e o homem chegou na conclusão de que não consegue contar as estrelas. Lembra lá? Profecia para Abraão: Abraão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas do céu? Não, Senhor. E a areia da praia, você consegue contar? Também não consigo. Assim será a tua descendência, Abraão. Assim será a descendência que vai sair de ti e de Sara. Porque eu, o Senhor Deus, Criador de toda a terra, conheço cada grão de areia que está sobre a face. Também conheço cada estrela que a chamo pelo seu nome. Muito bom. A sabedoria de Deus falando com Jó. Onde é que você estava quando eu firmava a terra? Quando eu fiz a inteligência do homem? Quando eu coloquei as medidas? Se é que você sabe alguma coisa a respeito de medidas. Onde você estava quando eu estendi o cordel? Sobre aonde foram fundadas as bases da terra? Ou quem assentou sobre a pedra de esquina?
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, onde é que você estava, Jó? Quem encerrou o mar com as pontas, quando transbordou e saiu da sua madre? Quando eu pus as nuvens sobre a vestidura do céu e a escuridão que envolvia a terra, onde você estava? Quando eu passei sobre ele pelo decreto e lhe pus portas e ferrolhos, onde você estava? Então o Senhor disse: até aqui virás e não irás adiante, até aqui quebrarão as tuas ondas orgulhosas, ó águas, para que se pegasse a extremidade da terra e os ímpios fossem sacudidos por ela, e se transformasse como barro sobre o selo e se pusesse como vestido. Onde tu estavas, Jó? Quando descobriram-se as portas do monte, ouviste as portas da sombra da morte. Com o teu entendimento, chegaste às larguras da terra? Chegou de fato? Faze-me saber, se é que você sabe tudo isso. Aonde está o caminho? Aonde mora a luz, Jó? E quando as trevas estão no seu lugar, aonde está você? Porque as trevas dos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa, acaso tu sabes? Porque então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias, você sabe de tudo o que eu estou falando, não sabe, Jó? São grandes os números dos seus dias, então você sabe do que eu estou falando, não sabe, Jó? E Jó não sentiu no seu coração, não. São poucos os números dos meus dias. Eu não sei do que está falando. Muito bem. O questionamento divino. Deus pergunta a Jó aonde ele estava quando ele fundava a terra. A onisciência de Deus. Nos livros de Salomão, no capítulo de número 8, a sabedoria é descrita por alguém que estava lá na criação. Deus não governa apenas o que nós vemos, mas as leis da física, o ciclo da chuva, o destino das almas, o nascer de uma pessoa que está hoje congregando aqui no Mari, eu e você, todas essas coisas Deus já sabia desde o princípio. E diz a sabedoria, veja, diz a sabedoria do Senhor, o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Jó, questionando ele naquele momento, diz: eu estava assentado ao lado dele quando ele colocou o firmamento da terra. A sabedoria diz que quando ele formava a terra com as suas mãos, ele aprendia com o Criador. Olha que tremendo. A inteligência, a sabedoria, não era somente a sabedoria de Deus, era alguém que estava aprendendo com o Senhor Deus, o Criador de toda a terra. A sabedoria também está nesse momento através da palavra de Deus, hoje, perguntando para nós: será que nós sabemos contar os nossos dias? Como o salmista Davi disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu consiga chegar no entendimento de que os meus dias são maus, as minhas atitudes são maus, de que eu preciso da tua palavra todo dia para me limpar, de que eu preciso do teu Espírito Santo. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu saiba quando é que vão acabar as oportunidades para mim me remirem aos pés do Senhor. Ensina-me a contar os meus dias, Senhor. E aí o Senhor Deus diz para mim e para você: tu não sabes o dia de amanhã, tu não sabes os dias daqui a pouco, existe o momento de agora. Então é momento de agora quebrantar o teu coração com sabedoria do Espírito Santo e dizer: Senhor, faze-me de novo, traze-me de novo as boas novas, limpa novamente as minhas vestes, ajuda-me, Senhor, a remover a pedra do meu coração, para que a tua palavra venha com o sabão do lavandeiro, lavando a minha alma novamente, lavando e purificando novamente. Precisa ou não precisa? Faz sentido ou não faz sentido quando Jó diz: Senhor, eu agora estou bravo comigo, porque eu te perguntei um monte de coisas, encobri um conselho do Senhor e não sabia que o Senhor tinha um testemunho grande a respeito de mim. Jó 42, a Bíblia diz que Deus restituiu 10 vezes mais. Aliás,
mais. 7 vezes mais. 7, o número da perfeição, o número de Deus. 7 vezes mais. Jó teve mais 7 filhos. Foram multiplicadas as suas fazendas 7 vezes mais. Tudo que Jó tinha dobrou aos olhos de Deus. E aí, lá na frente, Jó olha para trás e ele se arrepende de ter perguntado tudo isso ao Senhor. Ele diz: Senhor, como estou chateado comigo por ter te questionado, porque grande foi o testemunho e não houve na face da terra homem como Jó. E não digo de Jesus, porque ele é o Filho de Deus. A sabedoria de Deus não é apenas saber muito, é o poder de sustentar o universo na palma das suas mãos. Mas nós, diz o livro de Eclesiastes, a vaidade de vaidade e a brevidade da vida. Salomão usa uma palavra chamada como sopro. O homem é finito nos seus dias e nós somos comparados como sombras. O limite do nosso entendimento, segundo Eclesiastes 3:11, diz o Senhor Deus que Ele pôs a eternidade no coração do homem, mas sem que essa possa descobrir as obras de que Deus fez desde o princípio até o fim. Por isso grande é o teu sonho, por isso grande é o teu desejo. Deus colocou no teu coração a eternidade. Você não consegue sentir isso? Você não consegue sentir? Ou você vive um dia achando que ao final da tarde você vai morrer? Não, não é assim. Nós levantamos, planejamos, às vezes planejamos a semana, planejamos o ano, e Deus disse: eu coloquei a eternidade no coração do homem. A eternidade ilimitada, mas que se resume num desejo que o Criador tem para mim e para você. O ponto de encontro sempre vai ser o temor do Senhor. O desfecho da vida de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento e a revelação da grandeza de Deus o levaram ao arrependimento. A conclusão de Salomão: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a aplicação verdadeira para a minha vida e para a tua nessa noite. A sabedoria não é entender todos os mistérios do sofrimento, mas é confiar no caráter de Deus enquanto caminhamos no mistério. A sabedoria de Deus para mim e para você não é entender todos os mistérios a respeito do sofrimento do ser humano enquanto caminha na terra, mas o mistério é entender que enquanto você caminha, Deus provém todas as coisas. Deus vai acrescentando para você saúde, vai acrescentando vigor, te acrescenta mais um dia, te acrescenta mais uma hora. A tua preocupação não precisa ser imediata, a tua preocupação precisa ser depositada aos pés do Senhor, porque na sabedoria você coloca o joelho no chão e Deus dá livramento para a tua casa. Você coloca o joelho no chão e Deus dá livramento lá no hospital onde você vai fazer a oração. Você coloca o joelho no chão e aquele preso que você visitou, ele é reconciliado com Cristo novamente e recebe uma nova vestimenta e recebe novas sandálias, um novo anel é colocado no seu dedo. Mas e a vergonha? Porque Jó também estava nas cinzas, passando vergonha. E a vergonha daquele que está preso, daquele que cometeu um crime, daquele que barbaramente ele atrocidou a sociedade. Muito bem, não é assim que Deus enxerga. Quando o homem se arrepende dentro do seu coração, nós somos como, nós somos como Jonas, na maior parte das vezes. Jonas ficou bravo porque Deus ia ter misericórdia dos ninivitas, mesmo sendo um povo cruel, ia ter misericórdia deles. Mas não é assim com Deus. Se o pecador se arrepender, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar. Se Deus é fiel e justo para perdoar aquele que errou, aquele que pecou, aquele que estava jogado nas traças, por que não seria eu a favor
do conselho de Deus? Será se eu vou novamente fazer como Jó, sem conhecimento, encobrir o conselho de Deus? Para finalizar, irmãos, capítulo de número 42, versículo de número 7. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: aí minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vocês. O meu servo Jó orará por vocês, porque de verdade a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então os 2 amigos de Jó, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e o Naamatita, fizeram como o Senhor lhe disse, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram eles, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos Deus conheceram, e que comeram com ele pão na sua casa, e que se condoeram com ele, e também o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 3 mil juntas de bois e jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E também o nome dos primeiros, o nome do primeiro Gemina, e o nome da segunda Késia, o nome da terceira Queren, e de toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu uma herança entre os irmãos. E depois disso, Jó viveu 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. Se coloque de pé em nome de Jesus. A grandeza de Deus e a finitude do homem. Eu olho para mim e olho para você e vejo que nós somos todos iguais. Há momentos na nossa caminhada, a gente faz a mesma pergunta para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não vê? Não sonda o meu coração? Não vê o meu desespero? E o Senhor está dizendo para mim e para você: eu vejo a tua oração, eu vejo a tua lágrima. Ele não só vê a tua lágrima e não só ouve a tua oração, como a Bíblia diz que a nossa oração, ela sobe como incenso suave às narinas de Deus, e a lágrima que é derramada do teu rosto, Deus a coloca num odre, para que aquele dia Ele mostre para você e diga: está vendo essas lágrimas? Você não vai chorar mais. Aqui não há dor, não há pranto, aqui não há mais sofrimento, a morte não pode reinar. Aqui é um lugar de descanso. Então fica o conselho do próprio Deus para mim e para você: não encubra o conhecimento de Deus com as suas questões. Antes se coloque na posição de servo, se coloque na posição de filho, porque o Pai sabe o que você precisa. O Pai assiste você todos os dias. Não foi à toa que hoje Ele te fez levantar, te deu energia e te fez atravessar um dia difícil, para que você chegasse até essa casa de oração e ouvisse justamente essa palavra: filho, eu conheço
o teu limite, a tua finitude. Eu sei o quanto você é pequeno, mas eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a quem te vê e quem te carrega nas mãos. Eu tenho uma chave da vitória para você, e ela não é nessa terra. A chave que eu tenho para entregar para você fica na mansão celestial, na casa de meu Pai, onde Ele foi preparar moradas para mim e para você. Aleluia. Você crê nisso? Você acredita que o Deus Todo-Poderoso, que esteve entre nós encarnado, segundo João capítulo 1, Ele foi nos preparar lugar? E Ele disse: se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e levarei vocês para morar comigo. Tem muitos irmãos que você pode puxar na memória. Eu tenho certeza disso, que você consegue alçar na tua memória, que neste momento estão recebendo o acalento do Deus Pai Todo-Poderoso, porque já não estão mais nessa terra, já passaram da vida para outra vida eterna. Não foi isso que foi lido? Né? Para Maria: Maria, eu não te havia dito que se crerdes, vereis a glória de Deus? Eu sou a vida, e todo aquele que vive não morre. Irmão, você está falando bobagem. Não morre, já um monte de coisa. Não morre. Aquele que crê em Jesus não morre. Lucas capítulo 16, a Bíblia diz que quando Lázaro chegou no seu fim de dias, ele foi recebido nos altos céus, passou da vida para a vida eterna. A morte é para nós que enxergamos aqui na nossa finitude, na carne. Então não tenha medo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é quem tem você nas mãos. E a Bíblia diz que Ele se lembra de você. Sabe por quê? Porque quando Ele olha para a mão dele, o seu nome está gravado nas mãos dele, e Ele lembra de você. Está congregando no Mari. Estou ouvindo a oração da minha serva, estou ouvindo também a aflição do seu espírito. Não temas, o Senhor teu Deus, Ele é o Deus que te ajuda. Ele não tem pensamentos maus acerca de mim e de você, mas antes o Senhor Deus tem um pensamento de misericórdia para mim e para você. Nós somos iguais a Jó. Somos iguais a Jó. Hoje, pela palavra, eu aprendi a não questionar o Senhor na minha pequenez, mas como filho, me colocar debaixo da mão poderosa de Deus, dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Senhor, eu não sei discernir as coisas a respeito dos tempos, mas uma coisa eu sei: a tua mão está sobre a minha vida, e eu dependo do Senhor para levantar, para trabalhar e para dormir. Que quando eu coloco a minha cabeça no meu travesseiro, quem vela o meu sono é o Senhor, porque em vão vigia o sentinela se o Senhor Deus não vigiar. O templo do Espírito Santo, que é você, quando você deita na cama, o Senhor disse: eu velo pela tua alma. A minha alegria é ver a tua força todos os dias, se levantando e caminhando, e com as mãos quebradas, gemendo e chorando. Se levanta